Hoje, mergulharemos na história de Maceió, uma cidade que enfrenta a pior catástrofe ambiental urbana da história do Brasil. Vamos explorar como essa tragédia se desenrolou, afetando a vida de milhares de pessoas. Nossa história desenrola-se na deslumbrante Maceió, abraçada pela Laguna Mundaú e pelo majestoso Oceano Atlântico. Nos anos 1960, uma mudança radical molda a cidade, introduzindo novas vias e parcelando terrenos. A chegada da Salgema nos anos 70 redefine a paisagem, marcando o início de desafios significativos ao se estabelecer no bairro Pontal da Barra. Os anos 80 testemunham a expansão vigorosa da produção de salgema, exigindo uma extração mais intensa de salmoura. Apesar da ausência de leis ambientais, o IRMAN regulariza a mineração em 1986, com a promessa de um impacto mínimo. Em 2018, os alertas sobre a subsidência ganham vida após tremores e chuvas intensas. Relatórios tranquilizadores garantem estabilidade, mas a realidade mostra rachaduras e afundamentos, desafiando as certezas apresentadas. As cavernas de salgema, identificadas pela CPRM em 2019, tornam-se as vilãs responsáveis. Engenheiros destacam a irregularidade no tamanho das minas e a fragilidade do solo sobre a salgema. O risco sempre existiu, mas a falta de conhecimento entre os moradores amplificou a crise. Em 2019, a Prefeitura declara calamidade pública, iniciando desocupações. O acordo de 2020 entre autoridades e Braskem propõe compensações e apoio à realocação. No entanto, a ausência de participação popular cria tensões, formando um cenário complexo de incertezas. O desafio está lançado, e os próximos capítulos prometem revelações intensas. A origem do desastre e a exploração de salgema por Braskem. No epicentro do caos está a exploração de salgema, um recurso precioso utilizado para a produção de soda cáustica e PVC. Em 2019, o Serviço Geológico do Brasil, CPRM, lançou uma luz sobre as consequências desastrosas dessa mineração, apontando-a como a raiz do problema. A mineração, que começou em décadas anteriores, desencadeou uma série de eventos que resultaram na instabilidade do solo, culminando em fissuras que se alastraram como cicatrizes na paisagem urbana. Em março de 2018, tremores e chuvas intensas revelam fissuras no bairro do Pinheiro, iniciando uma saga que atinge Mutange e Bebedouro. O Serviço Geológico do Brasil é acionado, formando um grupo multidisciplinar para investigações. Uma história que se desenha a mais de 1000 metros sob nossos pés, na cidade de Maceió, onde a extração desse mineral transforma o solo e desafia os limites da compreensão humana. A extração de salgema em Maceió, que se desenrola desde os anos 70, é o coração dessa história. Diferentemente do sal marinho de cozinha, o salgema é retirado de rochas subterrâneas a mais de 1000 metros de profundidade. Isso mesmo, é quase como tirar um prédio de 39 andares de profundidade. Incrível, né? Infelizmente, esse processo não é só maravilhas. Órgãos de fiscalização alertavam há pelo menos uma década sobre o risco de desabamento do solo, podendo formar uma cratera do tamanho do Maracanã, tenso. Agora, o que é esse tal salgema e por que ele é tão especial? Imagina só, ele é um minério retirado de rochas lá embaixo, a mais de 1000 metros de profundidade. Forma-se ao longo de milhares de anos, enquanto alguns pontos do oceano evaporam lentamente. Nas minas de Alagoas, ele é retirado através de um processo de dissolução, envolvendo poços e injeção de água. É como uma mágica química subterrânea. E para que serve esse negócio? Bom, o salgema é usado na indústria química, participando da fabricação de cloro, soda cáustica, ácido clorídrico, bicarbonato de sódio, papel, celulose, vidro, sabão, detergente e até pasta de dente. Ele é como o herói invisível dos produtos que usamos todos os dias. Diferença entre salgema e sal de cozinha. Agora, uma pergunta que muitos têm: qual é a diferença entre o salgema e o sal de cozinha que temos na despensa? Vamos lá! O sal de cozinha é marinho, vem do mar, retirado da superfície da terra através da evaporação da água do mar. Enquanto isso, o salgema é retirado por uma perfuração subterrânea, um processo bem mais profundo. Outro detalhe interessante, e na água do mar, conseguimos tirar 30 gramas de sal por litro, na coleta do sal marinho.
Mas, no Salgema, a quantidade é incrivelmente maior, 300 gramas por litro. O salgema não é muito usado na cozinha comum, mas, curiosamente, o sal rosa do Himalaia, que já foi moda nas dietas, é um tipo de salgema. A natureza sempre nos surpreende, não é mesmo? Aqui começa o drama dos moradores. Em março de 2018, Maceió foi surpreendida por um tremor de terra que deu início a uma série de acontecimentos conhecidos como o caso Pinheiro Braskem, quando um tremor de terra e rachaduras em imóveis expuseram um problema enraizado na mineração. A Braskem, responsável por essa atividade que afetou 5 bairros, desencadeou uma série de evacuações, incluindo residências e até um hospital, resultando na declaração de situação de emergência pela prefeitura. A saga da mineração em Maceió teve seu início na década de 1970, com a Salgema Indústrias Químicas S.A., posteriormente rebatizada como Braskem. Autorizada pelo poder público, a extração de salgema, mineral essencial na fabricação de soda cáustica e PVC, iniciou um capítulo que, ao longo das décadas, se tornaria um drama para a cidade. O crescimento desenfreado dos poços, inicialmente pressurizados e vedados, revela uma rede de instabilidade. Em fevereiro de 2018, o bairro do Pinheiro foi o epicentro das primeiras rachaduras, algumas delas alcançando impressionantes 280 metros de extensão. O mês seguinte trouxe consigo um tremor de magnitude 2,5, intensificando as rachaduras e crateras no solo, deixando danos irreversíveis nos imóveis. Somente um ano após o abalo sísmico, o Serviço Geológico do Brasil, CPRM, vinculado ao governo federal, confirmou que a mineração foi a culpada pela instabilidade no solo. A partir daí, as ordens de evacuação foram se multiplicando, afetando moradores não só do Pinheiro, Mutange e Bebedouro, mas também parte do Bom Parto e do Farol. Desde então, mais de 14 mil imóveis foram desocupados, transformando áreas que antes abrigavam comunidades vibrantes em verdadeiros bairros fantasmas, impactando cerca de 60 mil pessoas. Ao apontar a mineração como a principal causa da instabilidade, a Braskem embarcou em uma intensa jornada para fechar e estabilizar 35 minas na região do Mutange e Bebedouro, com profundidade média de 886 metros. Contudo, o desafio persistiu, e após 5 tremores de terra em novembro, a Defesa Civil de Maceió lançou o alerta sobre o risco de colapso em uma das minas, a de número 18, próxima à Lagoa Mundaú, potencialmente formando uma imensa cratera capaz de abrigar o estádio do Maracanã. Com a possível queda da mina 18, água, terra e detritos poderiam formar uma cratera, criando um lago com 8 a 10 metros de profundidade. A Defesa Civil alerta que esse fenômeno transformaria a água da lagoa em salgada, afetando tragicamente toda a área de mangue na região. Uma nova equipe do Serviço Geológico do Brasil foi enviada para avaliar a situação, enquanto a Justiça Federal determinou a retirada de mais de 20 famílias que ainda vivem nas áreas de risco no Bom Parto. Apesar de não haver ordens de evacuação no Pinheiro, um hospital local transferiu todos os seus pacientes para garantir a segurança. A ameaça oculta. Num cenário repleto de desafios, a Braskem enfrenta obstáculos no encerramento das minas, com a mina 18 no epicentro. Desde 6 de dezembro, observamos um afundamento significativo de 1,86 metros, agravando-se a um ritmo alarmante de 0,20 cm por hora. Especialistas alertam para a possibilidade de um colapso, desencadeando eventos sísmicos de grande magnitude e formando uma cratera comparável ao estádio do Maracanã. O futuro se desenha sombrio, com evacuações em massa e um estado de emergência projetado para 180 longos dias. Bairros desertos, o impacto nas comunidades. Desde 2018 até o momento presente, mais de 14 mil residências necessitaram ser desocupadas, um triste panorama. Mutange, Bebedouro, Pinheiro, Bom Parto e Farol se tornam cidades abandonadas, afetando aproximadamente 60 mil pessoas. Os setores urbanos transformaram-se em regiões desoladas, denominadas de bairros fantasmas. Conforme indicado pela Braskem, existem 2 vias possíveis, uma transição gradual com a perspectiva de estabilização, ou uma transição abrupta que resultaria em colapso total. Numa trama de responsabilidade, a Braskem enfrenta uma batalha jurídica conduzida pelo Ministério Público, buscando R$1 bilhão como reparação. Indivíduos impactados movem processos em busca de justiça. No Congresso, senadores buscam respostas,
com uma CPI em busca de investigar os desdobramentos da Braskem. A crise, indo além do aspecto financeiro, questiona ações passadas e levanta dúvidas sobre medidas preventivas. A responsabilidade é o fio condutor, e as consequências, um eco persistente. Evacuação do hospital e aviso da Defesa Civil. A crise do solo em Maceió e evacuação de hospital eleva a tensão. No cenário tenso de Maceió, um hospital se torna palco de evacuação devido ao risco iminente de afundamento do solo. O Hospital Sanatório, situado no bairro Pinheiro e vizinho ao problemático Mutange, é o epicentro da preocupação diante da instabilidade em uma das minas da Braskem. A evacuação, iniciada na noite de quarta-feira, 29, surge como resposta ao alerta da Defesa Civil Municipal sobre a iminência de colapso em uma das minas. O Mutange, já esvaziado, revela um dilema e 23 residências resistem à saída, não incluídas na lista de indenizações, desafiando a ordem de evacuação. A direção do Hospital Sanatório justifica a medida como uma ação preventiva diante da possível repercussão do desastre na encosta onde se encontra. A situação ganha complexidade ao considerar que, em caso de afundamento, a encosta poderia ser atingida, desencadeando o surgimento de uma cratera na região. Contrariando a evacuação do Mutange, a Defesa Civil esclarece que não há orientação para evacuação no bairro do Pinheiro, focando suas preocupações em Bebedouro e Bom Parto, mais próximos do Mutange. O Pinheiro, um dos 5 bairros impactados pela mineração, é parte de um contexto mais amplo. Desde o veredicto do Serviço Geológico do Brasil, CPRM, sobre a responsabilidade da Braskem na subsistência do solo, mais de 14 mil imóveis em 5 bairros foram desocupados, trazendo uma urgência ainda maior ao enredo. Em resposta às emergências, a Secretaria de Saúde de Maceió não apenas evacua o hospital, transferindo pacientes, mas também suspende o ponto facultativo nas unidades básicas de saúde. Profissionais são convocados, e a logística de assistência é reforçada para enfrentar possíveis desdobramentos. Com 5 abalos sísmicos somente em novembro, órgãos municipais, estaduais e nacionais mobilizam esforços. O CPRM envia uma equipe para avaliar o agravamento da situação, enquanto a Braskem isola preventivamente a área afetada. A nota do Hospital Sanatório reflete a gravidade da situação, destacando a ativação do plano de contingência e o remanejamento dos pacientes. A segurança dos pacientes e colaboradores é a prioridade, evidenciando a preocupação constante diante desta lastimável situação. Entenda a dinâmica do afundamento do solo em Maceió. Imersos na complexidade da situação, acompanhamos a variação no ritmo do afundamento do solo na área da mina da Braskem, desvendando os números que contam essa história intrigante. Após o alarme da Defesa Civil, o solo reagiu com uma rápida resposta, afundando a uma assustadora velocidade de 5 cm por hora. Contudo, as águas turbulentas da incerteza começaram a se acalmar, revelando uma atual velocidade de 0,27 cm por hora, após uma semana de monitoramento. A redução na velocidade do afundamento, apesar de significativa em comparação ao alerta inicial, não foi o suficiente para acalmar completamente os ânimos. A Defesa Civil, após manter o alerta máximo por alguns dias, decidiu baixar o nível, mas não sem surpresas. A narrativa desse fenômeno ganha contornos mais detalhados quando revisitamos os dias cruciais. 30:11, o solo reagiu imediatamente ao alerta, mergulhando a 5 cm por hora. 01:12, e a desaceleração começou marcando 2,6 cm por hora pela manhã e atingindo 1 cm por hora ao anoitecer. 02:12, o solo continua sua jornada de desaceleração, alcançando 0,7 cm por hora. 03:12, e a trajetória descendente persiste, com o afundamento caindo para 0,3 cm por hora. 04:12, e a esperança de estabilização brilha brevemente, com 0,25 cm por hora pela manhã, mas a incerteza retorna à noite, elevando o ritmo para 0,26 cm por hora. 05:12, e uma manhã de surpresas, com um aumento de 0,01 cm por hora, alcançando 0,27 cm/h. Essa oscilação entre desaceleração e momentos de aumento mantém a tensão e a incerteza na trama do afundamento do solo, deixando todos ansiosos pelo próximo capítulo dessa narrativa imprevisível. Desenvolvimento do drama em Maceió e alerta de colapso na mina.
Uma das 35 cavernas que a Braskem utilizava para a extração de salgema em Maceió está à beira do colapso, podendo afetar outras 2 minas, criando uma cratera do tamanho do Maracanã. Com mais de 14 mil imóveis já evacuados na região, a situação é crítica. O cenário se desenha com o alerta do coordenador da Defesa Civil de Alagoas, Coronel Moisés, em uma entrevista à Globo News, destacando que o colapso iminente ainda está em evolução e pode acontecer a qualquer momento. As minas, destinadas à extração de salgema por décadas, tornaram-se foco de atenção desde um tremor de terra em 2018 que abriu rachaduras em 5 bairros, levando à evacuação de mais de 14 mil imóveis e impactando cerca de 60 mil pessoas. Embora a mineração tenha sido interrompida no final de 2019, os eventos recentes indicam que a situação está longe de ser controlada. 5 tremores de terra em novembro alertaram para o risco de colapso na mina 18, no bairro do Mutange, próximo à Lagoa Mundaú. A Defesa Civil de Maceió monitora de perto a movimentação do solo, temendo que o colapso afete outras minas e crie uma cratera colossal. O Coronel Moisés avalia a situação como cada vez mais próxima da superfície, com a possibilidade iminente de um desabamento. O ritmo, embora agora menos acelerado, mantém a tensão crescente. Desde o alerta, diversos tremores foram registrados, incluindo 2 nas últimas 12 horas, indicando a instabilidade da situação. Apesar disso, não há relatos de tremores sentidos pela população, uma vez que as áreas no entorno do Mutange e bairros vizinhos já foram evacuadas. Embora a Defesa Civil Estadual assegure que o colapso da mina não represente risco para outras áreas, a preocupação com o meio ambiente cresce. A possível abertura da cratera, 5 vezes maior que seu raio atual de 32 metros, ameaça impactar severamente a Lagoa Mundaú e toda a área de mangue na região. A Braskem, responsável pela mineração, suspendeu preventivamente as atividades de preenchimento da mina 18 devido à movimentação atípica no solo. A empresa assegura que está monitorando a situação de perto e tomando medidas para minimizar o impacto de possíveis ocorrências, enquanto a população aguarda o desfecho dessa narrativa tensa em Maceió. Multa ambiental. A Braskem enfrenta uma multa expressiva, ultrapassando R$ 72 milhões, devido ao perigo iminente de colapso em sua mina de salgema em Maceió. O Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, IRMAN-AL, anunciou essa medida após constatar riscos significativos no bairro do Mutange. O solo cede a uma taxa de 0,22 cm por hora, totalizando 1,87 metros desde o final de novembro. Além disso, a empresa recebeu outra multa, dessa vez por não informar sobre a obstrução na cavidade da mina 18. O IRMAN destaca que a Braskem realizou um exame de sonar antes de iniciar o preenchimento da mina, o que vai contra a licença de operação. A multa aplicada atinge mais de R$ 2 milhões. Em resposta, a Braskem negou veementemente a omissão de informações ao IRMAN, alegando comunicações imediatas aos órgãos competentes sobre as alterações na rede de monitoramento. Destacou também as medidas de segurança adotadas, conforme as condições da licença de descomissionamento de mina emitida pelo IRMAN. A ameaça de desabamento da mina levou à evacuação de residências e até de um hospital nas últimas quartas e quintas-feiras. A gravidade da situação levou a prefeitura a decretar situação de emergência, reconhecida pelo governo federal. Após 5 anos desde o tremor de terra que abriu rachaduras e crateras, mais de 14 mil imóveis foram desocupados em 5 bairros, impactando cerca de 60 mil pessoas. A Defesa Civil assegura que não há mais risco para a população, pois as moradias ocupadas atualmente estão a uma distância segura da mina. As residências ainda ocupadas foram evacuadas por ordem judicial, buscando garantir a segurança da comunidade. Impacto no turismo. No coração de Maceió, a situação está complicada para os artesãos do Pontal da Barra, um lugar encantador às margens da Lagoa Mundaú. O risco iminente de colapso em uma das minas da Braskem no bairro do Mutange fez com que esses artistas registrassem uma queda drástica de 80% em seu faturamento. E não é só isso, até turistas que desejavam passear por lugares que não estão na área de risco cancelaram suas reservas, impactando diretamente o setor turístico. A mina 18, que está afundando a uma velocidade de 0,22 cm por hora desde o final de novembro, tem causado um verdadeiro impacto na vida desses trabalhadores.
Com mais de 14 mil imóveis evacuados em 5 bairros desde 2018, o receio dos turistas é compreensível. Mesmo com a redução no alerta de risco pela Defesa Civil, o medo persiste, afetando não apenas os artesãos, mas também quem trabalha com passeios turísticos. Os catamarãs que navegavam cheios pela Lagoa Mundaú agora veem sua capacidade reduzida a menos da metade, com grupos cancelando passeios e hóspedes de hotéis desistindo de suas estadias. A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Alagoas está levantando os dados para entender o impacto no setor, enquanto a Secretaria de Turismo de Alagoas assegura que os bairros fora da área de risco estão prontos para receber os visitantes. A preocupação é válida, especialmente diante da iminência da alta temporada, um período crucial para o faturamento do setor. O impacto não se restringe a Maceió. Em cidades vizinhas, como Barra de São Miguel, o cancelamento de reservas em pousadas e hotéis já é uma realidade. A repercussão do afundamento do solo na capital atinge até mesmo os balneários do litoral sul alagoano. Donos de estabelecimentos garantem que a região está segura, mas a desinformação tem levado muitos a desistirem de suas viagens. Em meio a esse cenário, quem decide manter seus planos de viagem encontra uma cidade pronta para recebê-los com segurança. Apesar da proibição do tráfego de barcos na Lagoa Mundaú próximo ao Mutange, toda a extensão em direção a Marechal Deodoro, no encontro com a Lagoa Manguaba, está liberada para o turismo. É hora de esclarecer a situação, mostrar que é possível aproveitar as belezas da região sem riscos, e convidar todos a visitarem Maceió. Maceió tenta evitar fuga de turistas. Maceió se vê diante de um desafio e evitar que os turistas se afastem após o afundamento do solo na área de uma mina da Braskem. A prefeitura busca apoio do governo federal, lançando uma ofensiva para garantir que a cidade continue sendo um destino atrativo no próximo verão. No ano passado, a rede hoteleira de Maceió experimentou um aumento significativo, com cerca de 20% a mais no fluxo de visitantes. Além disso, a cidade viu um aumento impressionante de mais de 350% no turismo internacional, conforme dados da prefeitura. Diante da aceleração do afundamento do solo na área de exploração de Salgema, a prefeitura tomou medidas proativas. Reuniões com operadores de turismo foram realizadas para assegurar que os turistas estão seguros em Maceió. Um guia informativo foi elaborado, destacando que não existem minas sob os acessos vitais, como aeroporto, porto e rodovias sul e norte. O episódio se restringiu ao bairro Mutange e arredores, sem impacto na orla marítima e nos pontos turísticos. Maceió, que anualmente recebe mais de 2 milhões de turistas, sendo mais de 1 milhão na alta temporada, enfrenta uma situação desafiadora. Antes do incidente, a expectativa era superar os anos anteriores em mais de 20%. A crise na mineração em Maceió ultrapassa as fronteiras locais. Um guia nacional circula nas redes sociais, alertando os turistas sobre a situação. Mesmo com a queda na ocupação hoteleira, as entidades do turismo tentam tranquilizar, ressaltando que os turistas que chegam à cidade não correm risco algum durante sua estadia e passeio. É importante destacar que pontos turísticos, como o Pontal da Barra, continuam abertos à visitação, e as rodovias e pontes de acesso sobre a Lagoa Mundaú estão operando normalmente. A orla urbana e turística de Maceió, com seus hotéis em bairros como Ponta Verde, Pajuçara, Jatiuca, Cruz das Almas e Jacarecica, não foi afetada pela crise da mineração. O centro da cidade e bairros históricos, como Jaraguá, também permanecem inalterados, garantindo a experiência turística dos visitantes. Maceió diante dos desafios à frente. Enquanto Maceió encara os desafios iminentes da crise ambiental, é incerto o que se espelha para o futuro da cidade. Neste cenário desafiador, a mensagem que ecoa é clara: é crucial repensar a conexão entre o desenvolvimento industrial e a preservação ambiental. O pulsar incerto do destino da cidade sussurra a importância de aprender com os capítulos anteriores de sua história. Maceió permanece como um lembrete vívido de que o progresso não pode ignorar o respeito pela natureza. As marcas deixadas por essa crise servem como um convite à reflexão coletiva, uma oportunidade para revisitar nossas escolhas passadas e construir um amanhã mais resiliente. Ao contemplarmos o impacto que ecoa sobre a cidade, somos desafiados a encarar a realidade de que, para cada avanço industrial,
é imprescindível um comprometimento inabalável com a preservação ambiental. Maceió, em sua encruzilhada, nos instiga a trilhar um caminho mais sustentável, a costurar um futuro onde a harmonia entre progresso e natureza seja a nota predominante. Assim, a conclusão se revela não apenas como um ponto final, mas como um ponto de partida. Maceió, com todas as suas adversidades, aponta para uma oportunidade de uma narrativa renovada, onde as lições do presente fundamentam um futuro que, apesar dos desafios, floresça com respeito pela natureza e um compromisso inabalável com a sustentabilidade. O futuro de Maceió, mesmo incerto, está em nossas mãos, prontas para tecer uma história de resiliência e equilíbrio, mas que talvez tenha mudado sua história para sempre. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever para não perder mais vídeos como esse. Muito obrigado a todos que assistiram. Um forte abraço.